Você já ouviu falar em diabetes tipo 1? É uma doença crônica que afeta milhares de brasileiros. Hoje eu estou com o médico Alisson Oliveira, que vai nos explicar o que é a diabetes tipo 1, os sintomas e o tratamento. Doutor, muito obrigada por receber a nossa equipe e eu já quero começar perguntando o que é a diabetes tipo 1? Então, a diabetes tipo 1 é um tipo de diabetes autoimune. Significa dizer que é o próprio organismo da pessoa que luta contra as células beta-pancreáticas, que são as células que produzem insulina. Então, esse paciente, ele não produz insulina por um erro genético, por um problema genético, autoimune. Quem costuma ser mais afetado por esse tipo de diabetes? Olha, esse tipo de diabetes, ele é muito comum em crianças e adolescentes. Esse é o perfil de pacientes em que abre o diabetes tipo 1, que é uma doença genética. Importante falar que quando se fala em doença genética, não é uma doença hereditária. Não significa dizer que passa de pai para filho ou de mãe para filho. É uma doença que é um erro genético no código do DNA. Pode ser hereditário ou não. Quais são os principais sintomas que as pessoas devem ficar atentas? Certo. Os principais sintomas são os que a gente chama de 4Ps. Polifagia, polidipsia, que em suma significa comer muito, fazer muito xixi, beber muita água e perder peso. Então, esses são os sintomas principais que o paciente diabético, de maneira geral, tipo 1 ou tipo 2 tem. O paciente tipo 1 geralmente abre o quadro numa etapa muito precoce da vida, né, enquanto é criança, adolescente, e ele tem esses sintomas também. Após o diagnóstico, quais são os cuidados diários que o paciente deve ter? A gente fala em cuidados farmacológicos e não farmacológicos. Os cuidados não farmacológicos incluem dieta, exercício físico, e os cuidados não farmacológicos, em suma, são a administração de insulinoterapia, né? A administração de insulina mesmo. Qual é o papel da família nesse processo? Como o apoio pode fazer a diferença? O apoio familiar é fundamental nessa etapa de vida do paciente, porque é uma doença que vai acompanhar ele ou ela para o resto da vida. É muito comum o adolescente ou a criança que é diagnosticado com essa doença receber esse apoio, porque não é tão fácil administrar as medicações e também não é fácil entender que elas são necessárias. Se o paciente não faz uso das medicações, ele evolui com mal-estar geral, pode ter uma complicação muito grave, que pode levar inclusive o paciente à morte. Então, ou o paciente tem esse apoio familiar, ou o tratamento fica muito difícil. A equipe Vale agradece os esclarecimentos do médico Alisson, sempre recebendo a nossa equipe. E fica aí as dicas e o alerta para o pessoal de casa. Maria Clara Freitas, para os Estúdios Vale.